Tudo bem, Annelise? Tudo. Eu vou segurar o celular aqui, porque o meu tripé quebrou, entendeu? E desse lado fica melhor do que daquele. Não tem jeito aqui. A iluminação é. É ruim. Mas tudo bem, Cecília, tudo tranquilo. E você? Tudo bem, tudo ótimo. Bom, Annelise, eu gostaria primeiro que você se apresentasse para quem está nos vendo e nos dissesse um pouquinho qual é a tua profissão, o que é que você fazia no Brasil e, em primeiro lugar, agradecer o fato de estares aqui, podendo dar um pouco de orientação e iluminar um pouco quem tá nos vendo, sobre como é que é a atividade profissional do jornalista aqui em Portugal. Então, se tu puder te apresentar um pouquinho, dar um pouco da tua expertise, eu agradeço. Ok, meu nome é Annelise Borges, eu sou jornalista de formação, estou em Portugal tem pouco menos de um ano. Eu vim para cá para fazer um mestrado e no Brasil a minha vida profissional ela foi feita basicamente em Brasília, apesar de ser gaúcha e ter me formado no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A minha vida profissional no Rio Grande do Sul foi muito curta, porque eu me formei e me mudei para Brasília no ano seguinte, um ano depois da minha formatura, e lá fiz a minha vida profissional. Em Brasília tem uma característica muito própria na área de comunicação, que é a questão do jornalismo público ser muito maior, ter um espectro muito maior do que o privado, né? Então, assim, muita gente, apesar de você ter todos os veículos de comunicação, por ser a capital do país, né? Você tem um mercado muito forte na área de jornalismo estatal, sabe? De trabalhar com assessoria de comunicação. Brasília, por exemplo, é um estado, né? Quer dizer, é a capital do país, mas dentro dele você não tem, por exemplo, muita iniciativa privada de indústrias. Ou seja, assim, a gente foca muito na questão da comunicação pública e da comunicação institucional de governo. E a minha vida profissional, apesar de ter tido experiência em rádio, em TV, em jornal, tanto no Rio Grande do Sul, eu trabalhei de uma forma muito rápida, tive uma passagem rápida por São Paulo, e nesse meio caminho, porque eu fui e voltei para o Rio Grande do Sul pelo menos uma vez, e aí trabalhei em São Paulo, em veículo de comunicação. Então, assim, meus primeiros 15 anos de profissão foi basicamente veículo, né? Principalmente em rádio, que foi a área de formação e a área que eu realmente gosto. Foi uma experiência rica, então. Pegou todas as áreas do jornalismo. Sim, sim. Então, assim, meus primeiros 15 anos, pelo menos, 12 anos, eu trabalhei basicamente só em veículo de comunicação. Quando meus 15, 20 anos, eu tenho mais de 30 anos de profissão, porque eu comecei na profissão mesmo, eu estava no segundo ano de faculdade. Eu comecei a trabalhar mais com comunicação pública, assessoria de comunicação para órgãos do governo. Eu Ok. tenho uma experiência rica, eu posso dizer, em comunicação governamental. Eu trabalhei nos governos do governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma, peguei uma partezinha final do governo Temer, e sempre trabalhando com ministérios, em vários ministérios. Trabalhei no Ministério da Educação, trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia, trabalhei na antiga Radiobras, hoje Empresa Brasil de Comunicação. Tive um trabalho muito próximo de comunicação de rádio com o presidente Lula. Eu fiz, editei, roteirizei e gravei um programa de rádio com o presidente Lula durante 7 anos. Muito bem. Anne, me conte uma coisa. Por que a opção por Portugal? Olha, na realidade, depois de passar 30 anos fazendo comunicação, eu meio que enjoei, assim. Eu achei que eu não tinha mais para que lado ir, para crescer, assim, em termos profissionais, né? Nada que acontecia profissionalmente na minha vida no Brasil me desafiava. Não me desafiava mais, assim, eu não conseguia ver um desafio ali na frente, né? E eu acho que eu pelo menos sou movida a desafio. E eu não conseguia mais ver isso no Brasil.
Eu confesso que Portugal não foi a minha primeira opção. A louca, como eu sou, né? Uma gaúcha muito fajuta que odeia frio, pensou primeiramente em ir para o Canadá. Não era realmente o melhor cenário para quem não gosta de frio. Não sei por que passou na minha cabeça que eu tinha que tentar minha vida no Canadá, profissionalmente, né? Bom, numa conversa que eu tive com um amigo meu, um ano retrasado, que mora em Portugal, não é da minha área, da administração, mas está em Portugal já tem uns 2 anos. A gente conversando, eu comentei com ele da minha vontade de ir embora do Brasil, né? De fazer uma coisa diferente, sabe? De me desafiar, sabe, sair da minha zona de conforto. Entendi. E aí, conversando com ele, e eu falei que eu queria ir para o Canadá, e ele está na mesma faixa etária minha, eu tenho 54 anos, ele tem 50. Ele falou assim, Anne, por que você vai para o Canadá? Primeiro lugar, que você odeia frio. E realmente odeio frio. Segundo lugar, que o Canadá... Ele também pensou em ir para o Canadá antes, por isso que ele me falou isso. Olha, porque eu acho que o Canadá, ele não foi feito para pessoas, sabe, da nossa faixa etária. Isso. Ele é um país que é muito receptivo para jovens, mais jovens. Mas eu não sei se ele é receptivo a pessoas com a nossa faixa etária e com a nossa experiência profissional, né? Quando você tem 30, 20 anos de experiência profissional. Uhum. Aí, eu sei que da Europa, o país que fica mais fácil de acesso para a gente é Portugal, pela língua, pela facilidade da língua, né? Por ser um país irmão de língua, né? Então, assim, ele te dá sem dúvida. Algumas facilidades de você, de repente, tentar essa experiência, né? E ser uma porta para a Europa. Muito. E os acordos todos, né, que a gente acaba tendo. Anne, me conte uma coisa, conta para nós, assim, o percurso do que tu fizeste desde o momento em que... Como tu te preparaste para vir para cá? Porque, embora a nossa live seja sobre como conseguir trabalho, a preparação da gente é bastante importante para conseguir trabalho, né? Então, conte para nós qual foi a tua preparação desde o momento em que você decidiu vir para Portugal, quando foi a sua definição? Bom, assim que eu defini que eu vinha para Portugal, eu comecei a imaginar a melhor forma de vir, né? Claro que eu tenho algumas diferenciações, eu acho, em função do momento dessa pandemia mundial, né? Então, assim... Tu vieste um pouquinho antes, né? Na realidade, a pandemia já tinha começado, mas no Brasil, né? Ela começou um pouco depois. Começou não, né? Começou a se falar da pandemia e se discutir isso um pouco depois, porque eu decidi vir para cá em dezembro de 2019. E aí, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, eu sei que as pessoas falam assim, é tudo muito caro, né? Você, de repente, contratar um profissional, um advogado, ou uma consultoria educacional, entendeu? Realmente, não é que seja uma coisa barata, mas para mim, na minha visão, né? Para mim era um investimento. Eu estava investindo na minha mudança do país. Porque você, quando sai... por exemplo, do seu estado, eu moro em Brasília e quero me mudar para São Paulo. Quero me mudar, sei lá, sabe, para Santa Catarina. Isso é uma coisa, você se prepara de uma forma. Quando você muda de país, eu acho que a sua preparação e o que você investe nisso tem uma ótica completamente diferente. Então, assim, o que eu fiz? Eu me preparei financeiramente. Em primeiro lugar, eu me preparei financeiramente para vir para cá, e mesmo assim, não é fácil porque você tem uma cotação de euro altíssima, né? Então, agora, principalmente, está muito fácil. Um planejamento que foi, e olha que eu me planejei, que foi pelo ralo abaixo, né? E eu me planejei. Então, assim, o que eu fiz? Te importa dizer para nós, assim, qual foi a visão que tu teve de investimento? Como é que foi isso?
Ou Não, de... não tem sem problema nenhum. Primeira coisa, assim, eu fiz um investimento de saber quanto é que eu iria gastar por mês, morando de uma forma bem franciscana, né? Aqui em Portugal, gastando com comida, gastando com universidade, né? Com a mensalidade da universidade, gastando com transporte. Eu pesquisei muito como é que faz transporte em Portugal, quanto é que custa. Eu trouxe um cachorro comigo, meu cachorro que é idoso. Então, assim, Tu não tive considerou, foi o custo do Rafa, pelo jeito. eu não considerei que Rafa ia Ia te consumir dar tanto tanta despesa. mais euro do que ele está consumindo, mas tudo bem, faz parte, né? Ele Amor está é amor, velhinho, né? amor é amor, tem que ter cuidado e vai ser. Mas, enfim, eu fiz esse planejamento para 2 anos. 2 anos vivendo em Portugal, sem a perspectiva de trabalho, sem procurar, assim, eu não vou procurar trabalho durante 2 anos, eu vou me dedicar ao meu mestrado. Quanto eu vou gastar por mês? E fiz esse cálculo numa média de 1.200 euros por mês. Por quê? No meu caso específico, eu vim, trouxe um animal comigo, eu não posso morar, como muita gente que vem para Portugal e aluga um quarto, né, que é muito mais em conta. Eu Claro, tive que claro. vir e aluguei Sim, um na apartamento. verdade a renda pesou bastante no teu caso. Muito, né? Se fosse, de repente, num outro formato, ia sair mais barato, mais em conta. Mas, enfim, eu fiz esse cálculo de 2 anos para me dedicar ao mestrado. Uhum. E contratei uma consultoria educacional que fez todo o trabalho de pesquisa para mim de cursos de universidades onde eu poderia aplicar. Essa consultoria, ela me orientou, além do curso de mestrado, além de me ajudar a escolher o curso de mestrado dentro das minhas expectativas, né? Expectativas do que eu queria fazer, do que eu queria, de que forma eu queria usar esse mestrado, né? Dentro da minha vida profissional e me orientou ainda a outras coisas que muita gente que eu conheço, depois que eu cheguei em Portugal e que eu comecei a acompanhar, né, conhecer outros brasileiros que estão aqui também fazendo mestrado, eles não têm ideia. Muita gente que vem para cá, né, de uma forma legal, né, assim, se prepara, sabe, tira o seu visto, aplica para um mestrado, vem para cá, vem morar aqui, eles não têm noção de processos importantes que a gente tem que fazer para poder, inclusive, no futuro, você conseguir ter condições de se candidatar, por exemplo, a trabalhar em Portugal. Pode Quando citar eu para digo, nós o que te refere particularmente, Anne? por exemplo, eu me refiro à questão do meu reconhecimento de curso. Muita gente que eu conheço e que está aqui já, e assim, pessoas, né, que assim, sem desmerecer quem vem para cá e vai trabalhar no comércio, vai ser, né, assim, garçonete, ou sei lá, vai trabalhar no supermercado, sem desmerecer, né, o que cada um faz, mas eu conheço muita gente que tem curso superior no Brasil, que tem muito tempo de profissão e chega aqui e não tinha noção que, por exemplo, precisava para trabalhar, por exemplo, em empregos que te pedem licenciatura, que a pessoa tem que reconhecer seu curso aqui. As pessoas acham, muitas pessoas vêm para cá e acham que como estão fazendo mestrado aqui, não, mas eu estou fazendo mestrado, é óbvio que eu tenho licenciatura. Então, assim, eles não imaginam, sabe? Não... Por quê? Porque não quiseram, de repente, não vou investir, não vou gastar numa consultoria, né? Entendeu? Assim, vou confiar em tudo que se lê na internet. Gente, tudo que se lê na internet, você tem tanta informação solta na internet, que até você conseguir juntar as coisas, né? Muitas vezes você perde tempo, perde dinheiro, né? Ao invés de focar e fazer a coisa no processo mais natural delas. Entendeu? Por isso que Então uma foi o reconhecimento que tu achou que foi relevante para ti e vai te dar competitividade. O que mais? muito, muito. Vai me dar muita competitividade. Então, assim, por exemplo, além do reconhecimento de grau, né? Por exemplo, eu não sabia, e muita gente que está aqui não sabe, da importância de você, por exemplo, fazer o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres, que é um direito nosso,
como brasileiro aqui, né? De um acordo entre Brasil e Portugal. Muita gente não sabe disso. Muita gente. Se eu não tivesse contratado, por exemplo, um advogado para fazer todo o meu processo para vir, e assim, a própria consultoria, a pessoa, né, a minha consultora me passou todas as informações, né? Porque tem muita coisa que a gente não sabe. A gente realmente não sabe. E os processos aqui em Portugal, né? Eu não sei como é que é fora da pandemia, porque eu estou aqui nesse momento, mas assim, é tudo muito demorado aqui. É que tu pegaste também a fase da pandemia, né, Anne? Isso, na verdade, bagunçou o cenário. Porque, obviamente, que assim, Portugal se trancou muito mais do que o Brasil se trancou. Então, isso, sem dúvida, impactou em todas as relações. Mas aí me conta, então. Então, tu fez o reconhecimento e tu fez o Estatuto de Igualdade. Tu pode me dizer, assim, até para quem está nos ouvindo, para dizer para a gente o que é que isto vai impactar na tua competitividade? Eu sei, mas eles não sabem. Qualquer coisa eu aviso, eu incluo as outras questões. O reconhecimento de grau que eu fiz, eu não fiz o reconhecimento de curso, tem uma diferença entre reconhecimento de curso e reconhecimento de grau, né? Eu fiz o reconhecimento de grau. Reconhecimento de conteúdo ou de grau? Tá? Ou de grau. Eu fiz o reconhecimento de grau, ou seja, eu tenho reconhecimento de uma licenciatura no Brasil. Então, assim, para Portugal... Em Portugal. Não, mas eu digo, para Portugal aqui, esse reconhecimento de grau que eu fiz aqui, significa dizer o seguinte, ó, essa pessoa, ela tem uma licenciatura reconhecida por um Instituto Educacional de Portugal. Ou seja, eu tenho uma licenciatura. Né? Então, assim, o que esse reconhecimento de grau me ajudou? Eu, por exemplo, estou participando de vários processos seletivos de órgãos públicos de Portugal que me possibilitam participar porque eu tenho uma licenciatura, porque a maioria deles pede que você, ao participar desse processo, né, para se inscrever nesse processo, você tem uma licenciatura. Às vezes, esse concurso, ele pede uma licenciatura de forma geral, como é o meu caso, né? Eu não tenho uma licenciatura reconhecida em comunicação. Eu tenho um reconhecimento de licenciatura. Então, assim, muitas vagas te pedem uma licenciatura, independente da área, e você pode participar. Eu mesmo estou participando. Assim, eu acabei de passar uma coisa. E se tu não tivesse feito... tudo bem, o reconhecimento... Eu só quero puxar uma coisinha para o pessoal entender que o que te permite também participar dos concursos públicos é o teu Estatuto de Igualdade, né? Se tu não tivesse ele, tu não conseguiria, não é isso? Na realidade, assim, tem poucas vagas de concurso que eles não pedem a nacionalidade, eles não exigem. Mas, assim, 97% das vagas, elas te pedem a nacionalidade. Então, assim, quando eu tiro o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres com portugueses, ele me dá direito ao cartão cidadão, que é um cartão que todo português tem. E que ele não me dá a nacionalidade, mas ele reconhece... Nós com os portugueses. Isso. Com exceção, acho que tu não fez o estatuto com direito ao voto, né? Porque até isso a gente pode fazer. Mas tem todas as prerrogativas de um português, enquanto estiver aqui, não é? E tem uma duração, pelo que eu entendi, do que eu li, né? Eu ainda vou lá tirar o meu cartão cidadão, porque o meu estatuto saiu mês passado. Mas ele dura 10 anos, ele tem a validade de 10 anos, esse cartão. Ela é válida pelos 10 anos, porque depois tu tem que renovar, e ela é válida enquanto a tua autorização de residência for válida. Se porventura não tiveres mais com autorização de residência, fores embora, ou deixares caducar a autorização de residência, ele também pede a validade, tem que ficar aberto de novo. Isso, ele pede a validade. É porque em 10 anos a gente pode solicitar, Anne, depois de 10 anos aqui, a gente pode solicitar a nacionalidade. É isso? Eu acho que é menos, não, Jaceli? 5 anos? Na verdade, não trabalha com nacionalidade, mas eu acho que o limite tem a ver com isso, entende? Porque depois o brasileiro pode solicitar. Pode ser que seja antes, porque como não é meu métier,
Também não quero dar palpite furado. Mas... A informação que eu tinha é que era 5 anos e que existia uma lei sendo avaliada, né, analisada pode ser. Quem trabalha muito para nós é a doutora Débora, então eu realmente não quero dar palpite. Pois, mas então, tu achas que o fato de ter isso te permitiu fazer as solicitações de serviço público, né? Entrar no quê? No base, nas outras alternativas de plataforma para contratação pública. São processos que tu está participando. Quais são? E você tentou fazer a busca de trabalhos de outra ordem, que não sejam essas áreas públicas? Sim. Ó, a doutora Débora aqui falando que são 5 anos. Estou vendo aqui. A doutora Débora está aí. Ok, doutora Débora. Sim, eu tenho procurado inserção no mercado de trabalho aqui em todas as plataformas possíveis e imagináveis. Porque o que acontece? Para quem é da área de comunicação, né? Como eu. Apesar do meu mestrado não ser da área de comunicação, né? Meu mestrado é na área de relações internacionais. Eu comecei a procurar aqui. Claro, a gente começa procurando emprego na área que a gente tem mais conforto em trabalhar, né? E é mais fácil de você conseguir um emprego em função do seu background, né? Da sua experiência. Tem uma grande diferença entre o mercado português e o mercado brasileiro em relação à comunicação. Né? O jornalismo, particularmente, né? O jornalismo, particularmente. Porque, assim, aqui, né, em Portugal, para você trabalhar em qualquer veículo de comunicação, você tem que ser jornalista. Necessariamente. Né? E acho que tem que ter dedicação exclusiva também, né? Não pode trabalhar na comunicação, nos veículos e na área privada, não é isso? Assim, na realidade, eu já vi pode ser apresentador, por exemplo, e trabalhar na área privada também. E trabalhar na área privada. Não pode. E na área privada, para você trabalhar numa assessoria de comunicação, você não precisa ser jornalista, né? Então, assim, você tendo experiência, de repente o seu perfil, né, tendo interessante para aquela empresa, você entra e vai trabalhar e pronto, né? Então, assim, isso é diferente do que era no Brasil, né? Então, assim, eu acho que até o momento da pandemia é um momento que a gente tem que levar em consideração, né? Na hora de repente, tentar conseguir um emprego, de tentar se recolocar profissionalmente. Tem uma moça falando aqui que não pode fazer consultoria. Ser jornalista. Ótimo, obrigada. Quem foi que nos disse aí? Não conheço a moça. Não tem o nome, né? Também não... Por ócio, não sei quem é. Diz para nós o nome. Não vi, mas tudo bem. Obrigado pela informação. Não pode fazer assessoria e consultoria, né? E atuar ao mesmo tempo. É isso aí. E eu, particularmente, com a minha licenciatura aqui, eu não sei nem se eu poderia trabalhar em veículo, porque eu não tenho uma licenciatura de conteúdo, né? Tu não fez o reconhecimento específico, fez o reconhecimento de nível. Exato. Tá, e aí nos conte assim, quais são o que tu percebeste de diferença nos processos seletivos entre aqui e Portugal? Entre aqui e Portugal é ótimo, né? Entre aqui e o Brasil. Na realidade, eu acho os processos seletivos portugueses, eles têm uma característica muito própria de avaliar muito o seu currículo. No Brasil, assim, em toda a minha experiência de vida profissional no Brasil, de mais de 30 anos, eu vou te dizer que eu fui escolhida para um trabalho pelo meu currículo uma vez em mais de 30 anos de profissão. Uma vez. O restante tinha visto aqui mais em que sentido? Desculpa, eu te interrompi. Nas outras vezes foi pelo quê? Pelos relacionamentos? Foi pelo meu network.
entendeu? Foi pelas pessoas que eu conheço, pela experiência que eu tenho, se conversa com um, se conversa com o outro. Ó, o Tite aqui, que é um grande amigo meu que está participando aqui, que é jornalista no Brasil, fala que parece excessivamente burocrático. Eu não sei se dá para dizer que é excessivamente burocrático. Eu acho que é diferente, sabe? Eu acho assim que as características aqui são diferentes, muito diferentes do Brasil. Então, eu acho que isso até é um choque quando você chega, porque a gente lá no Brasil não está acostumado a procurar emprego desse jeito. Eu não estava, né? Assim, eu procurava emprego no Brasil, quero mudar de emprego, sei lá, perdeu o emprego. Cara, você liga para os seus amigos, né? Você aciona a sua rede de trabalho, as pessoas que te conhecem, né? E uma conversa com a outra, que conversa com a outra, uma te indica aqui, outra te indica ali, e você acaba, né? Mas e tu não acha, Zani, que isso pode ser até... é um questionamento mesmo, porque eu não sei. Você não acha que isso pode ser ainda em função das redes de relacionamento não terem se estabelecido, já que você pegou exatamente a época da pandemia? Pode ser, eu não sei, né? Eu não sei, assim. Eu não conheço ninguém dessa área, e mesmo assim, né? Eu vejo as pessoas falando muito que né, as pessoas que a gente conversa, mesmo de outras áreas, né? Sei lá, entra em tal plataforma, coloca seu currículo lá. Eu não vejo muitas pessoas falando disso. Procura conversar, né, com alguém, liga para as pessoas dessa área. Eu, por exemplo, essa semana, inclusive, eu entrei em contato com uma headhunter aqui de Portugal, até para me dar essa orientada, para entender assim, como é que funciona aqui. Para eu entender como é que funciona, né? Porque às vezes você está gastando, jogando bala, atirando, sabe? Pro lado errado, né? Claro. Gastando bala à toa, né? Então, assim... Nos ajude aí, já diga para nós todos o que ela te orientou nesse sentido. Não, eu marquei uma conversa com ela amanhã. Ela vai conversar comigo. Devemos ter feito essa live na sexta, então, é isso? Entendeu? Como é que ela poderia me orientar a entrar nesse mercado aqui, que, sabe, é tão diferente do nosso lá, eu acho, né? Claro, é verdade. Temos que ter sempre isso em mente. E me conte uma coisa, mas e a tua opção por uma headhunter foi em função de fazer de tentar buscar funções mais qualificadas, é isso? Na realidade, eu confesso que essa headhunter, a procura da headhunter foi um conselho de uma amiga. Que me falou, por que você não procura uma headhunter? Isso não tinha passado na minha cabeça. Não tinha passado na minha cabeça mesmo. Eu acho que não é assim, não foi nem para... Eu acho que a ideia não foi nem minha, né? Não foi nem assim, eu quero ver se eu acho um emprego mais qualificado. Não é nem isso. Eu queria entender esse mercado português, né? Entender como é que faz para entrar nesse mercado, entendeu? Eu acho que assim, são coisas... Quando você tem 20 e poucos anos, 30 anos, né? Você tem um tipo de... exigência, experiência, né? No mercado que eu com mais de 50 é diferente, né? É diferente. Tu chegou a participar de algum processo seletivo? Então, eu passei na primeira fase de um concurso público para trabalhar na Universidade de Lisboa. Ainda estou participando desse processo seletivo, porque esse concurso é para trabalhar no departamento de comunicação de uma faculdade da Universidade de Lisboa. E tem várias fases, né? Eu passei na primeira fase, que foi uma análise curricular. Assim, uma análise curricular, eu entendi bem, mas não é tão criteriosa, mas assim, eu acho que eles procuram nessa primeira fase. De repente, quem não está qualificado de alguma forma. Exatamente, quem não está qualificado, a pessoa não tem experiência nenhuma nessa área. Aí eles vão tirando, ficou um número X de pessoas. Nós vamos agora fazer uma prova de 40 questões, semana que vem, inclusive. Aí essa prova, né, já tira mais um tanto de gente, e eu acho que só fica para a fase da entrevista, que é a terceira fase desse processo,
as pessoas realmente, né, que aí junta o seu currículo, né, o peso do seu currículo, da sua experiência profissional com o resultado dessa Os prova. resultados da prova. E Interessante. aí depois, eu acho que depois aí com a entrevista, que imagino que vão ser mais de uma pessoa, não sei quantas, né? Aí eles fazem a seleção de quem vai, porque é uma vaga só. Tá, Eu passei nesse. só lembrando para quem está entrando agora que a Annelise é jornalista, fez o reconhecimento do seu nível e fez o Estatuto de Igualdade que lhe permite concorrer às vagas públicas como os portugueses. Então, ela, em função disso tudo que ela está podendo concorrer a uma vaga na Universidade de Lisboa, por exemplo. Eu acho que uma outra coisa que é interessante dizer, e que talvez tu possa ajudar o pessoal a entender, é essa questão do serviço público em Portugal, que é um pouco diferente, né? Os recursos públicos aqui não são como os do Brasil. Não, não são, né? No Brasil você tem lá, tem até a categoria de concurseiros, né? Pessoas que passam a vida estudando para fazer concurso. Eu até fiz um concurso no Brasil, há uns anos atrás, e ele realmente tem um grau de exigência muito diferente de Portugal, porque em Portugal você tem algumas formas de concurso público. Por exemplo, eu me inscrevi neste, que prevê no seu estatuto uma prova, mas também, por exemplo, me inscrevi no outro, que não saiu o resultado ainda, mas que também é numa universidade em Coimbra, que não pede prova. Ele é basicamente feito em cima da avaliação curricular, do seu currículo. E aí eles tiram, né, em cima do seu currículo. Eles vão fazendo um somatório de pontos. Tem mais de 10 anos de profissão, soma tantos pontos. Tem experiência em jornalismo público, sei lá, em comunicação pública, tantos pontos. E aí eles somam isso, e aí tiram algumas pessoas que vão passar por uma entrevista. Alguns, por exemplo, tem a questão de língua, de línguas estrangeiras, eliminatório. Você tem que fazer uma isso é uma tá. O que tu percebe que alguém que quer trabalhar em Portugal não pode deixar de ter? Que quer uma boa vaga em Portugal não pode deixar de ter, né? Não pode falar pelo menos o inglês, no mínimo, mas assim, no mínimo. Se você puder falar mais de uma língua além do português, você falar inglês e francês, o inglês e italiano, o inglês e espanhol, conta muito, conta muito. E aqui, assim, você vê vaga de estágio, que também é outra coisa diferente do Brasil, porque no Brasil, estágio é só curricular. É só para quem está na universidade. Aqui em Portugal, não. Você tem estágio para profissionais formados. Né? Então, assim, isso não existe. Né? E justamente, isso não existe no Brasil. Você não tem estágio depois de formado. Lá é só estágio curricular. Aqui não. Então, assim, para estágio aqui em Portugal, para estágio que não seja curricular, para que eles chamam de estágio profissional, eles pedem no mínimo uma língua, 2. Sabe? Então, assim, é muito comum aqui isso, é muito comum. Então, assim, para quem vem para Portugal, sabe? Sem saber falar nenhuma outra língua além do português, você vai ter muita, muita dificuldade em encontrar um emprego mais qualificado. Aliás, até para quem vai trabalhar, sei lá, né? Atendimento em hotelaria, qualquer coisa, né? Eles pedem no mínimo inglês. No mínimo inglês. Porque, assim, aqui é comum, assim, os portugueses, eles aprendem uma segunda língua naturalmente no colégio, né? E, assim, isso é realmente, eles falam, o inglês aqui é uma segunda língua natural deles. Tem muitos que falam até mais inglês do que português, né? E aí, talvez quem esteja no Brasil não tenha muito noção do que é a União Europeia, né? E desse trânsito que existe aqui dentro. Então, embora a gente fale o português enquanto língua raiz, o tempo todo você se depara com profissionais de outras línguas. E, obviamente, que isso impõe que qualquer profissão tenha a possibilidade de você falar uma outra língua. Tem a necessidade. Aí o inglês tu safa sempre, né? Então... pesa muito mesmo. Então, assim, você precisa. Então, assim, eu acho que tem alguns pontos que são importantes quando você decide mudar, né, de país. Primeiro, se preparar financeiramente, né? Sabe? Se preparar financeiramente, porque a mudança por si só já é difícil, né? Para qualquer um. Para qualquer um que muda, que sai do seu país,
Sai da Mesmo sua zona de conforto. mesmo quando está muito feliz, muito contente. É muito isso, eu quero, eu vou mudar, entendeu? Sei lá, é o meu planejamento, é o meu sonho, e você vem. Mas assim, você precisa se preparar psicologicamente para isso, financeiramente para isso, né? Para você não correr o risco de se decepcionar, né? Depois achar que você não conseguiu um emprego, sabe? Tô passando dificuldade financeira, não, né? Então, assim, É que uma coisa, eu acho até que talvez é porque, como a gente fala a mesma língua, e tem a possibilidade de vir muitas vezes de uma maneira, não vou considerar ilegal, mas a possibilidade de vir enquanto turista e permanecer, encontrar uma modalidade de mudar a sua condição, muitas vezes o pessoal acaba trabalhando em atividades desqualificadas porque não se preparou. E aí culpa Portugal por não ter atividades qualificadas. Quando, na verdade, a gente sabe que elas existem. A única coisa é a gente não estar preparado para elas. E ninguém vai te dizer, né, Anne? O cara lá da universidade não vai dizer, olha, se tu quiser ser contratado aqui, tu precisa do estatuto de igualdade, precisa do reconhecimento. Não, tu tem a vaga, tu tá preparado ou não tá? Nunca, justamente. É isso mesmo, você está preparado ou não está. E muita gente, por desconhecimento, por desinformação, Eu queria até fazer uma parte nisso agora, para quem está nos ouvindo, que é assim, a pandemia fez também algumas outras mudanças. Eu falo até agora enquanto empresária. Nós, enquanto empresários, nós podemos contratar via as leis de incentivo, ou leis ou apoios, né? Na verdade, aqui chamam apoios de incentivo. Então, por exemplo, um dos apoios muito frequentes, e muita gente é contratado aqui pelo IFP, que é o Instituto de Formação Profissional. E, inclusive, os brasileiros podem se cadastrar, desde que estejam legalmente em Portugal, poderão se cadastrar no IFP e concorrer a vagas pelo IFP, seja para estágio, seja para emprego. E o que acaba acontecendo? Quem não fez um reconhecimento, por exemplo, ou não fez a preparação que tu fizeste, ele dificilmente vai conseguir emprego. Porque quando a gente coloca a vaga, o IFP nos pede assim, eu já tive uma situação com um jornalista que eu quis contratar um ano atrás, um ano e meio atrás, um pouquinho antes da pandemia, teve um jornalista brasileiro que apareceu para mim, eu queria um profissional que fosse do Brasil, porque o meu mercado é Brasil, então eu estava interessada em contratá-lo. E aí o que acontece? Como ele não tinha o reconhecimento, eu não pude contratá-lo. E eu não tenho tempo hábil para esperar, entende? Porque a gente encaminha o projeto para o IFP e diz qual é o perfil que tu queres contratar. E eu disse, olha, eu quero contratar um profissional licenciado. Aí, quando eu apresentar o candidato para aquela vaga para o IFP vai dizer assim, tá, cadê a licenciatura dele? A licenciatura do Brasil não vale aqui, se ela não for reconhecida. E o que aconteceu particularmente com esse caso é que eu não consegui contratá-lo, embora fosse a minha preferência inicial, em função do fato dele não ter o reconhecimento como licenciado. Então, isso eu digo para todo mundo e vou aproveitar um pedacinho da tua live para dizer assim, independente de fazer com consultoria, não fazer com consultoria, nós fazemos isso para os nossos clientes, mas independente disso, tem que fazer reconhecimento de secundário e reconhecimento de licenciatura, se for o caso, né, do nível superior em que a gente está qualificado. Existem muitas oportunidades, mas a gente tem que estar pronto quando ela bate na porta. Não é fazer antes. Tu percebeu, agora voltando à situação, tu percebeste algum tipo de discriminação por ser brasileira? Eu sinto algumas diferenças, às vezes, na faculdade. Tudo bem assim, que na realidade eu tive muito pouca experiência de aula presencial, né? Quase foi online, né? Praticamente, meu primeiro ano de mestrado está terminando agora, esse mês, foi praticamente online. Mas das poucas vezes, assim, né, que eu consegui, que a gente teve aula presencial, não comigo, não foi comigo não, né? Eu presenciei assim, você vê uma certa má vontade, sabe? De um professor ou outro quando um brasileiro falava, sabe? Mas eu não percebi, fora isso, assim,
Mas assim, era uma coisa assim, específica de uma pessoa, você não sabe, não é uma coisa da Não é universidade. generalizado. É da pessoa, sabe? Assim, por exemplo, aqui em Portugal, eu acho engraçado, sabe? Porque eu digo assim que eu sou uma brasileira muito portuguesa, porque eu acho o português que tem muito pouca paciência, e eu também não tenho. Isso tu te identificou. Muito, eu falo dos meus amigos do Brasil, eu digo, eu sou O uma limite brasileira. deles é bem curtinho mesmo. Muito, muito. Eu acho engraçado, sinceramente, eu acho engraçado, assim, porque às vezes eles falam muito rápido, eles não articulam para falar, eles não abrem muito a boca para falar, aí você bota uma máscara, piora a situação, né? Abafa o som. Então, assim, eu já passei várias situações, em tudo que é lugar, de De repente, não um entender. português vir falar comigo, alguma coisa, eu não entender, sabe? E eu perguntar, desculpa, eu não entendi, o senhor pode repetir? A pessoa faz uma cara e tá com a máscara. Você tá olhando só o olho da pessoa, você vê que a pessoa tá pensando assim, ah, meu Deus do céu, que pergunta burra, que ela não tá entendendo o que eu tô falando, gente? Tá, e a questão de idade, tu percebeu um preconceito nesse sentido? Não, mas eu não sei, sinceramente, se eu não percebi preconceito nenhum, porque assim, a gente está no meio de uma pandemia. Eu estou dentro da minha casa desde dezembro do ano passado, né? Eu não saio de casa. Né? Então, assim, eu não consigo nem conviver direito com as pessoas para perceber se tem preconceito ou não. Assim, o auge da minha semana é eu ir ao supermercado, né? Tá bem limitada socialmente, então. Muito, muito. E assim, eu realmente, assim, eu fico em casa, sabe? Eu não sou, né? Assim, aqui as regras, pelo menos do que eu percebi, elas são bem... existem regras e, no geral, as pessoas, elas seguem essas regras, né? Então, no geral, elas seguem as regras. Ah, não pode andar sem máscara. Você vê, eu, pelo menos, aqui onde eu moro, eu vejo raríssimas pessoas sem máscara. Na época que estava o lockdown aqui, né, mais restrito... Agora a gente está abrindo já, né? Uhum. Onde eu moro já está abrindo, mas assim, enquanto tinha lockdown restrito, né, eu gosto de praticar esporte, né? Então, assim, ó, o Eliseu perguntando quantos anos a Annelise tem. Eu tenho 54, Eliseu. Então, assim, na realidade, eu, né, saio para praticar esporte, para correr, quando tinha natação aberta eu ia nadar. Então, assim, eu percebia que até para praticar esporte, você via pouquíssimas pessoas na rua, entendeu? Porque as pessoas aqui, né, elas seguem mais regras do que no Brasil, muito mais. O português é muito cumpridor, assim, tem um pouco essa vertente, sim, é reconhecido isso. Até se atribui alguns resultados positivos em função disso. Eu não Embora não seja 100%, né? Porque a gente sabe que tem festas ocorrendo por aí. Né? Sempre tem aquele que vai querer pular o corguinho, como a gente fala no Brasil, né? Mas assim, no geral é mais restrito e as pessoas seguem as regras, né? Então, assim, eu não consegui sentir esse preconceito, porque infelizmente eu não consegui, em um ano de Portugal praticamente, conviver com as pessoas, né? Sim, convivi muito pouco, muito pouco. Mas, de uma forma geral, eu tenho colegas de faculdade, do mestrado, que, assim, que comentaram que se sentiram ofendidos em algum momento, que sofreram preconceito, sabe? Até para arranjar emprego, meninas mais novas, né? Essas meninas de 20 e poucos. Uma pessoa que falando O que ela está dizendo? A Cleide, são mulheres inteligentes e expressivas, com tanta experiência a ser compartilhada. Pois é, a idade não deveria ser problemática. A idade. Porque o diabo não sabe o que é diabo, mas porque é velho, né? Não é, menina? A idade. Se bem que esses dias eu fiquei muito feliz com uma colega minha de mestrado, falou assim, a gente conversando, foi meu aniversário, né, semana passada. Aí ela foi me dar parabéns e falou assim, nossa, quantos anos você fez? Eu fiz 54. Ela assim, como assim? Eu achei que você tivesse 40. Eu falei, não. Ah, que bom, né? Valeu um bolinho essa. Não tenho. Então, assim, agora assim,
Eu não sei se o fato de eu ter 54 anos, de eu ser brasileira, né, por exemplo, na hora de uma avaliação curricular de uma empresa que eu participe, se isso conta ou não, eu não sei. Né? E assim, eu posso te dizer que eu já apliquei para muitos empregos aqui. Muitos. Eu até comentei com você, eu falei assim, eu estou fazendo uma lista para não me perder, sabe? Porque às vezes a pessoa, de repente alguém me liga, né? E fala assim, ah, eu queria marcar entrevista, eu não sei nem para onde é. Então, assim, eu tenho anotado todos. Isso quer dizer também que a gente tem que jogar as fichas no mercado, né? Depois a gente vai começar a colher, mas tem que buscar várias alternativas. Então, eu só quero, assim, como eu te falei, eu vou conversar com essa Red Hunter até para entender esse mercado, para ver se eu estou jogando as fichas aonde elas têm que ser jogadas, né? Não adianta jogar ficha. Eu acho até que nós vamos marcar um outro bate-papo depois de falar para nós sobre como é que a Red Hunter te contou sobre esse mercado. Porque isso pode ser uma coisa bastante interessante. Eu acho que assim, a gente não tem, com exceção dos executivos no Brasil, a gente não tem muito a cultura de buscar headhunters, mas eu tenho percebido cada vez mais na minha clientela que os mais qualificados ou quem fez uma formação de licenciado, principalmente quem já está com uma experiência de vida, tem feito, de vida e obviamente que profissional, tem feito essa opção. E eu tenho percebido um resultado melhor na qualidade das vagas. Eu até não tenho nenhuma relação de headhunters, nada, mas eu vou buscar essa informação e vou colocar no site para que as pessoas percebam, às vezes até para buscar. Depois tu até pode dar para o pessoal a referência dessa que tu tivesse, que tu achar legal, porque eu acho que é uma questão interessante para quem busca uma atividade mais qualificada, porque no grosso, assim, existem muitas atividades para os mais jovens e menos experientes aqui. Existem muitas atividades que o turismo pede muito isso. Mas talvez acabe acontecendo da gente ficar nessa seara e não se dar conta que tem uma outra. Ou achar que a gente não chega nessa outra, mas a gente não se cadastrou para ela. A gente não se qualificou e a gente não se apresentou para elas, né? Então, são atividades que não aparecem no LX, no Sapo, esses veículos de contratação normalmente. O Tite aqui, meu amigo, o Tite fala assim, conta para eles que você é triatleta. Bom, eu sou triatleta, gente. Com muito orgulho. Eu queria aproveitar, Gesseli, que tem as pessoas perguntando, tem um senhor aqui perguntando, com mais de 60 anos, se é difícil arranjar emprego. Olha, eu acho assim, Portugal, né, não é minha área, não posso falar com propriedade, eu posso falar da experiência minha com uma pessoa cinquentenária, né, mudando a vida completamente em outro país. Mas assim, Portugal, ele é um país velho, de pessoas velhas, né, de uma população idosa alta. E a aposentadoria também aqui é alta, né? Aos 66 anos e 6 meses. Então. Eu acho que é isso mesmo. Então, as pessoas aqui, e eu acho muito interessante isso, sabe? Porque eu passei por essa experiência mesmo. Por exemplo, um dia eu estava aqui fora do meu prédio, andando com o meu cachorro, né? Passeando com ele, e passou uma senhorinha mesmo. Ela devia, não sei quantos anos ela tinha, mas assim, ela tinha dificuldade de locomoção. Ela estava carregando 2 sacolas, vindo do supermercado, que tem aqui perto de casa, com uma bengala. Ela estava com uma bengala, andando numa velocidade, sabe? Assim. Muito lentinha. Ela ia levar uns 5 anos para chegar em casa. Eu, sabe, automaticamente, porque isso é meu, é da minha educação que eu recebi dos meus pais, né? Eu cheguei para ela e falei assim, a senhora quer ajuda? Porque assim, ela estava carregando aquelas sacolas pesadas, gente. Com uma bengala, sabe? Eu queria ajudá-la. E olha que eu tava com o meu cachorro, que é velhinho também, entendeu? Que é difícil de carregar. Eu falei assim, a senhora quer ajuda? Ela ficou ofendida. Ela ficou ofendida. Ah, sério? Ela ficou ofendida. Ela falou, tipo, sabe? Como se assim, como você acha que eu não consigo carregar minhas coisas? Eu consigo carregar minhas coisas. Entendeu? Ela ficou ofendida. Ela falou, não, eu sei o caminho de casa. Ela falou, eu sei o meu caminho de casa. Eu fui embora, viu? Sabe? Mas eu acho que isso é uma questão da Europa, né? Uma cultura daqui. Como as pessoas mais velhas transitam na mesma proporção. No Brasil, a gente coloca um cara
sei lá, o cara tá com 70 anos, a gente chama ele de velho. E pronto, e ele tá velho e parece que acabou a vida dele. Aqui o cara tá com 90 e tá viajando no mochileiro. É Sim, no meu uma outra... moram alguns idosos, assim, acima dos 70 anos, 80, e sozinhos, moram sozinhos, sabe? Senhores, senhoras, eu acho que é muito comum isso aqui no Brasil. Tem, em Portugal, E com ter mais de 60 anos, tentar a vida, vale a pena? Bom, eu acho que isso é uma coisa muito particular de cada um, né? Respondendo esse senhor aqui. Eu acho que isso é, assim, é fácil? Não, não é fácil, mas eu acho que não é fácil em nenhuma idade. Eu acho que mais velho é um pouco mais difícil. Mas eu acho que é um pouco mais difícil porque você tem uma série de características que você tem que, e assim, e de situações que você tem que levar em consideração. Família, as histórias todas. Família, você se adaptar, sabe, a uma outra cultura diferente da sua. Eu vou dar um palpite aqui sobre isso, até porque eu também faço parte dos mais velhos, e também vim para a Europa mais velha, mas eu ia dizer uma coisa que eu acho que, obviamente que é uma preocupação para todos nós, porque com a idade vem os problemas de saúde, né? Então, e no Brasil, muitas vezes, a gente vai ter muito problema nesta área. Então, ou você paga um plano de saúde milionário, porque vai ficando muito pesado conforme a idade passa, ou então você vai ter uma carga, uma dificuldade grande, muitas vezes, de... Vai abaixo, se quiser recomeçar. Estão me dizendo aqui que nós falamos demais, Annelise. Não. Mas o que eu ia dizer é exatamente a questão, eu não sei quanto tempo tá, Cris. Cris, nada. Né. Que é os 50 olha só, a pessoa caducou. Eu ia dizer que assim, então neste sentido, a idade acaba sendo favorável para quem tem mais idade, só para ter uma ideia. Eu fui operada do coração aqui. Fui descobrir que eu tinha um sopro em Portugal. Quem me operou foi o Sistema Público de Saúde. Foi rapidíssimo, eu não paguei nada e ainda recebi porque fiquei fora de casa, fiquei fora do trabalho. Eu pago um sistema como chama, de seguro-saúde, porque aqui é assim que chama, eu pago 20 euros por mês. Se eu fosse pagar para alguém da minha idade para ter a mesma coisa que o seguro de saúde me dá, eu pagaria muito mais do que isso no Brasil, mesmo proporcionalmente. Então, neste sentido, eu acho que a idade acaba sendo interessante para quem tem mais idade vir para cá. Mas é claro que, assim, todas as qualificações para conseguir trabalho e tal, porque ficar ocioso em qualquer lugar do mundo é chato, né? Mas eu acho também, Gisele, tem outra questão. Eu acho que o fato de você ter mais dificuldade ou ter dificuldade em ingressar no mercado de trabalho, isso vamos dizer, isso não é só Portugal. Isso eu acho que pode ser qualquer país que você vá. Né? Você está indo do seu país, onde você tem uma experiência profissional, às vezes, rica, né? Assim, longa, extensa. E a idade bate igual. Então, assim, óbvio que é mais difícil. Óbvio que é mais difícil. Por exemplo, se eu estou no Brasil e eu recebo, como gestora, um currículo de um brasileiro e um currículo de um português para uma mesma vaga, eu acho, assim, isso não é preconceito deles, como não seria nosso, eu acho natural você pender o lado, por exemplo, se eu tivesse um brasileiro, se eles tiverem um currículo muito parecido, de experiências parecidas, né, de assim, experiências profissionais muito próximas, cara, eu acho natural você ir pender o lado, a balança pro seu lado, né? Eu acho que é natural, entendeu? Mas eu acho que essa dificuldade também é para qualquer lugar do mundo que você vá. Alguns mais, alguns menos, né? Mas, assim, é difícil. Agora, assim, você muito bom ter essa noção, assim, eu acho, Anne. Como nós estamos quase terminando no horário, eu vou só te pedir, assim, eu vou só bater umas coisas contigo para que o pessoal saiba de questões bastante importantes que eles têm que lembrar, então, desse nosso converscote aqui, das questões de preparação, né? Então, uma das coisas eu acho que também que a gente não chegou a listar foi a questão da importância do currículo, seu currículo português, né? De respeitar o modelo local quando vai se buscar uma vaga. E só mais uma coisa, tu acha que é viável o cara estar no Brasil e conseguir vaga para cá? Porque muita gente quer isso, né? Mas eu sei que é mais difícil.
Eu conheço algumas, olha, eu conheço aqui em Portugal 2 brasileiros que fizeram isso, que conseguiram uma vaga lá. Que áreas eles são? Um trabalha na área ele é um técnico de som, Ó, legal. e veio para cá. E Aí o veio com outro, visto de trabalho. ele veio com visto de trabalho, Ó, mas veio legal. antes, ele veio antes da pandemia. E um outro que trabalha na área de TI, que é uma área, Aqui né? contrata muito TI, né? Contrata muito. Não só Muito aqui bem. não. Mas a maioria não. Eu acho que a maioria acaba vindo para cá mesmo, porque é muito mais difícil, né? Você, sei lá, você está num outro país e conseguir uma vaga assim. Eu acho que tem que ser uma vaga muito específica, para um trabalho muito específico, né? Que encaixe com o seu perfil. Tá, então eu vou te pedir que, finalizando, antes que a gente caia aqui, leve um tombo, se tu puder dar uma resumida do que tu acha relevante para as pessoas terem em conta quanto à preparação para vir trabalhar num outro país para que elas sejam competitivas. Bom, em primeiro lugar, é se preparar financeiramente. Segundo lugar, se preparar para a questão legal, de documentação que você tem que ter aqui, documentação que é importante na hora de você poder ter chance de concorrer a uma vaga. Se preparar emocionalmente, porque você vai receber muito não, até você conseguir se encaixar, né? Então, eu acho assim, você fazendo esse preparo e você querer muito. Você tem que querer muito, aí você tem que saber exatamente o motivo que está te levando a sair do seu país para tentar a vida em outro lugar, né? E tem que ser um bom motivo, ele tem que valer a pena. É isso. Muito bem. Então, agradeço muito a tua disponibilidade. Ana, nós vamos marcar um outro horário depois que tu falares com a Red Hunter para nos entregar o ouro da Red Hunter aí, ao menos, ou ao menos nos indicar a Red Hunter para o pessoal que porventura tem interesse em vir trabalhar aqui e acha isso relevante. E te agradeço muito. A live vai ficar disponível, a gravação da live vai ficar disponível lá no site. Se alguém quiser retomar, a gente vai deixar lá disponível no www.emportugalconsultoria.com.br. Obrigado, Anne. Olá, meu nome é Giseli Vivan, sou gestora da Em Portugal Consultoria e a nossa empresa realiza processos de reconhecimento, ingresso e transferências acadêmicas internacionais. Se você chegou até nós, é porque tem interesse em estudar ou reconhecer os seus títulos para trabalhar em Portugal ou na Europa. Para informações gerais, nós colocamos à disposição o nosso site www.emportugalconsultoria.com.br, o blog associado, nossas redes sociais e também o canal do YouTube. Faça já o seu agendamento no site da Em Portugal Consultoria e venha descobrir como nós podemos lhe ajudar a realizar o sonho de morar em Portugal ou na Europa.